Olá, moçadinha, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas em casa? Vocês estão bem, quietinhos em casa? Olha só, hoje eu gostaria, antes de nós começarmos a nossa aula, deixar um recadinho para todos os alunos da rede municipal. Eu quero falar com vocês sobre as atividades que estão sendo entregues nas escolas para vocês, os exercícios que nós estamos fazendo para vocês entregarem na escola. É muito importante que todas as semanas, todas as quinzenas, na verdade, que essas atividades saem, que vocês façam as atividades e devolvam. Por exemplo, você pegou, há 15 dias atrás você pegou a atividade, certo? Você tem 15 dias para fazer a atividade, depois vai sair outro bloco. Quando você for pegar o novo bloco, o que você vai fazer? Vai entregar o bloco anterior. Então é muito importante que você faça as atividades e que entregue essas atividades na escola para a gente, porque nós estamos fazendo correção de todas essas atividades. E o que acontece? Nós precisamos ter essas atividades em mãos para que possamos corrigir e ver as dificuldades de vocês, aquilo que vocês precisam, qual a atividade que nós precisamos passar para vocês, qual é o conteúdo que vocês necessitam. Então, para vocês, eu peço que vocês entreguem as atividades, mesmo que estejam algumas atividades atrasadas, vocês podem entregar para a gente, vá fazendo. À medida que vocês forem fazendo as atividades, devolvam na escola, porque é muito importante essa devolução, tá bom? Nós, os professores da rede municipal de Uberaba, nós estamos precisando que vocês nos entreguem, tragam essas atividades. Nós já estamos na sequência 11, então nós precisamos que vocês devolvam todas as sequências desde o início da pandemia, tá certo? Desde quando nós começamos a postar os blocos de atividades no site da CENED. Tá beleza? Combinado assim? Posso contar com você? Então tá bom, eu conto com você para entregar todas as atividades. Eu quero ver de todo mundo, quero ficar sabendo que todos entregaram a maior parte dessas atividades. Beleza? Então tá bom? Moçadinha, vamos começar? Hoje eu trouxe para vocês língua portuguesa, meu nome é Renata Mello e eu trouxe mais uma aula para vocês de gênero textual. É a parte 3 do gênero textual. Vamos dar mais uma olhadinha? Hoje nós vamos trabalhar, olha só, propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções e regulamento. Vamos ver o que é cada um, a gente vai dar uma olhadinha, tem alguns exemplos do que cada um significa, qual é a estrutura de cada um desses itens aqui. Vamos lá? Nós vamos começar com a propaganda. Olha só, os textos de propaganda publicitários, como o próprio nome já diz, têm o objetivo principal a propaganda. Olha só, o nome mesmo já fala, propaganda. Através dessa, anuncia-se um determinado produto, uma ideia, um benefício, um movimento social, um partido e entre muitas outras coisas que nós podemos fazer. Como seu objetivo é convencer, é natural que a função apelativa da linguagem se destaque neste gênero textual. Então, olha só, as propagandas elas têm a função de falar de algum produto, de mostrar alguma coisa que eles querem que a pessoa adquira ou que ela quer que a pessoa se conscientize disso. Então, nós vamos ver alguns exemplos. Olha só, essas propagandas, olha só. Nós temos aqui a propaganda do chocolate, nós temos aqui da vacinação dos nossos animais, dos pets, nós temos da vacinação das crianças, uma data para a vacinação. E o que acontece? Olha só, nessas propagandas, o que eles querem? Por exemplo, no primeiro quadro, a empresa quer que você conheça as novidades que te deixam de boca aberta com aquele delicioso chocolate que eles estão lançando e que querem vender. Então, eles vão usar de uma forma muito colorida, ideias assim muito à frente, assim que você vai olhar e vai ficar, nossa, que delícia, né? É bom, então eu quero comprar, eu quero experimentar. Esse é o fundamento da propaganda. Por exemplo, você que gosta, tem seu animal, tem o cachorro, tem o gato e eles precisam ser vacinados. O que acontece? Eles fazem essa propaganda em todos os lugares, isso passa
eles colocam em outdoor, eles colocam na TV. Então, assim, são recursos que eles usam para que você se conscientize que a raiva pode fazer mal para o seu pet, pode trazer algum dano. Então, eles trazem essa propaganda para conscientizar as pessoas da vacinação que você precisa fazer para o seu pet ficar bem. E nós temos a vacinação ali também, ó, contra a paralisia infantil. E o que eles querem mostrar para você? Que você precisa vacinar, que você vai ficar saudável, que as coisas vão ficar melhores. Então, eles usam um recurso visual muito bem elaborado para que a gente possa conscientizar e ter essa noção de que nós precisamos fazer essas coisas, certo? Agora nós vamos para o outro. Nós vamos agora para a receita culinária. Quem é que nunca viu uma receita culinária? Olha só que legal. Nós temos aqui a definição do que é o gênero textual da receita culinária. A receita culinária é um gênero textual que apresenta duas partes bem definidas: os ingredientes e o modo de fazer. O que são os ingredientes? Os ingredientes é tudo aquilo que nós vamos utilizar para fazer a nossa receita. Se vai precisar de farinha, é a farinha, são os ovos, o fermento em pó. Aí nós vamos precisar do açúcar. Então, assim, os ingredientes contam pra gente tudo aquilo que aquela receita, isso vai depender da receita que você for usar, se é uma carne, se é um arroz, se é verduras, legumes. Então, assim, a gente vai depender da receita que você for fazer. Então, olha só, ela tem duas partes bem definidas, que são os ingredientes e o modo de fazer, que podem ou não vir indicados. Isso vai depender de quem escreve, como a intenção da pessoa de passar essa receita. A primeira parte apenas relaciona os ingredientes, estipulando as quantidades necessárias, indicadas por gramas, xícaras, colheres, pitadas. Então, se nós formos olhar a estrutura de uma receita, nós sempre vamos encontrar 2 xícaras, uma colher, então uma pitada. Nós sempre vamos encontrar essa disposição nos ingredientes, tá bom? Olha só, características da receita. Ela contém um título, normalmente apresenta uma estrutura constituída de título, ingredientes, modo de preparo ou de fazer. Então, o que é o título? Bolo é um título, é um bolo que você vai ter uma receita de um bolo. Então, bolo de cenoura. Então, bolo de cenoura é o título da sua receita. O ingrediente, nós vamos precisar de cenouras, nós vamos precisar ovos, óleo, fermento em pó, então aí açúcar. Então, vai listando a quantidade, 1 xícara, 2 copos, e aí vai listando essas quantidades nos ingredientes. E o modo de fazer, ou o modo de preparo, que é bata a cenoura no liquidificador com óleo, açúcar, e assim vai explicando detalhadamente como é feita essa receita. O modo de fazer, os verbos geralmente são empregados no imperativo. Olha só, o modo imperativo, ele significa uma ordem, um pedido, um conselho, uma súplica, um convite. Então, assim, esses verbos, no próximo passo eu vou mostrar para vocês como é que esses verbos funcionam, tá bem? Essa aqui é uma informação e no próximo eu mostro para vocês como funciona. Pode conter a indicação de calorias por porção, rendimento, dicas de preparo ou de como decorar e servir. Normalmente tem algumas receitas que é assim, deixe esfriar, coloque na geladeira, né? Deixe esfriar para colocar a calda. Então, assim, sempre tem alguma dica de como isso servir. E algumas receitas sempre tem essa dica de como servir, de como guardar, tá certo? A linguagem é direta, clara e objetiva. As palavras não são muito elaboradas assim ao ponto de você não conseguir entender o vocabulário que está sendo dito na receita, tá bom? Olha só, ó o modo de preparo, olha os verbos. Eu coloquei os verbos em vermelho para que nós possamos entender bem como é que ficou a situação do modo de preparo e os verbos no imperativo. Coloque, olha só, coloque todos os ingredientes, menos o chocolate granulado num refratário fundo e mexa bem. Então, olha só,
Isso é uma ordem, um conselho, um pedido. Então, ó, tá pedindo para você, ó, coloque, certo? Leve ao micro-ondas por 3 minutos na potência alta. Retire e mexa bem. E depois coloque mais 4 minutos no micro-ondas em potência alta. Retire novamente até ficar homogêneo. Transfira a massa obtida para um prato raso. Olha só como é que é o modo, um conselho que ele dá ali no finalzinho. Olha, do modo espere esfriar e enrole os docinhos. Essa aqui é o modo de preparo do brigadeiro, não é? Ó, chocolate, menos o chocolate granulado, que é que a gente passa no final, depois que esfriou, você enrolou o docinho, você coloca no chocolate granulado. Então, olha só, como eu falei para vocês, eles sempre colocam uma dica no finalzinho, né? Um conselho no finalzinho, olha lá, ó. Espere esfriar e enrole os docinhos. Aí sim passa no chocolate granulado, por isso que ele não foi ao micro-ondas. Vamos para o próximo? Agora nós vamos falar da bula de remédio. Nós sabemos que todas as vezes que nós temos uma caixa de remédio em casa, que nós precisamos que o médico nos receita, o médico sempre dá a orientação da quantidade e de como a gente vai administrar esse medicamento para o nosso organismo aceitar bem. Não é assim que funciona? E a gente não deve se automedicar, né? A gente só deve tomar remédio de acordo com a orientação médica. Então, a bula de remédio é um texto impresso que acompanha o medicamento. Na maioria das vezes, as bulas elas são enormes, elas trazem muitas informações para a gente, para saber para que ela serve, né? Como é que a gente toma esse remédio, quais são as contraindicações que ela tem. Então, vamos lá. É importante ressaltar que a estrutura de uma bula e as informações que ela deve conter são determinadas por órgãos ligados ao Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde tem os órgãos ligados a eles, que eles são responsáveis pelas informações que devem conter na bula, certo? Ela tem a função de instruir e informar o paciente quanto ao uso do medicamento, data de validade, ação esperada, contraindicação, precauções, efeito colateral e a dosagem. Então, nós precisamos ficar muito atento a todas as informações. A leitura de como administrar esse remédio é muito importante. É muito importante que você tenha a orientação médica e siga rigorosamente aquilo que o médico disser que é para fazer com aquele remédio para que ele faça o bem e não o mal a você. Vamos olhar a estrutura? Olha só. Então, aqui é uma bula que eu trouxe para vocês de um medicamento que se chama paracetamol. Então, olha lá, ali vem a apresentação que fala a quantidade e a dosagem de cada componente do medicamento. Aí ele coloca que é uso oral, que nós vamos ingerir isso aí. Adulto ou criança, uso adulto acima de 12 anos, então só acima de 12 anos que pode ser utilizado. Aí a composição do medicamento, para que serve esse medicamento, como esse medicamento funciona e essa bula continua, porque aí vem as contraindicações que ele traz, as precauções que você deve tomar, né? Então, as reações, tudo aquilo que o medicamento precisa da informação, traz nessa bula e a disposição normalmente é dessa forma, onde o medicamento você pode ler tudo o que existe nele, quais são as preocupações, quais são as reações, quem pode tomar, quem não pode tomar. Então, tudo aquilo que o medicamento precisa de informação é trazido na bula, tá certo? Vamos para o próximo? Olha só, os manuais de instruções. Tem como objetivo instruir, ensinar e apresentar um produto de forma compreensível para o usuário menos experiente. Quando a gente compra alguma coisa, seja um brinquedo, seja um eletrônico, alguma coisa para sua casa que vem com manual de instrução, o que acontece? Ele vem detalhadamente quais são as partes, os componentes que vêm nesse brinquedo,
nesse eletrodoméstico, eletroeletrônico, ele vem, aqui no caso eu trouxe para vocês, daqui a pouquinho eu vou mostrar a estrutura de um produto que a pessoa comprou. Então ele vem falando o que é cada parte, os botões, para que serve, como liga, como desliga, como monta, como você liga na energia, se você pode ligar naquele lugar, se não pode, qual é o encaixe de cada cabo. Então é assim que funciona. Olha só a estrutura. Princípios tópicos de um manual são a capa ou título especificando a marca e o modelo do produto. Precauções no manuseio, armazenamento e segurança. Vamos passar para o próximo. Olha só, índice especificando os principais tópicos, instruções de uso e manuseio, guia de instalação e montagem, principais funções, configurações, condições de garantia do fabricante. Então, é um manual extenso onde tem muitas informações. E assim, normalmente ele precisa ser lido com muita atenção, porque qualquer coisa que você fizer de errado na montagem ou para ligar esse componente que você comprou, a responsabilidade é da gente que está ligando, porque quando você tem alguém para montar da empresa, enquanto ele monta, a responsabilidade é dele. Quando você compra, para isso que vem o manual, certo? Então, olha só, aqui é um PlayStation. Então, vem várias informações. Então, para que serve cada botão do controle, como é que você usa, para que ele serve. Na parte maior, aonde você encaixa para o controle ficar conectado. Então, segue todas as informações, o modelo, tudo que vai, manual, tudo que você precisa saber. Esse aqui, no entanto, ele está em inglês, né? Aí é legal, mas nós temos um manual também em português, tá? Vamos lá. Agora nós vamos para um outro gênero textual que chama regulamento. Olha só, é um conjunto de normas e orientações que tem como objetivo organizar uma atividade. Existem regulamentos destinados a todo tipo de área. Todo lugar que você vai, que você encontra normas, é sempre pautada em um regulamento. Eles têm um regulamento que é feito em atas e tudo assim. Dentro do campo esportivo, relacionados a uma disciplina escolar, no trânsito, em relação a qualquer atividade parlamentar de uma nação, em termos mais simples, podemos afirmar que um regulamento estabelece o que se pode fazer ou não dentro de uma atividade qualquer. O que acontece? Por exemplo, aqui como nós vamos tratar de disciplina escolar, porque é a nossa realidade, nós vivemos dentro da escola e nós sabemos em relação à disciplina escolar. O que é? Nós temos regras que nós precisamos cumprir dentro da escola, nós temos deveres, nós temos um monte de coisa, nós temos os nossos direitos e nós temos os nossos deveres. Então o regulamento ele serve para a gente saber o que é o nosso dever, o que nós precisamos fazer, quais são os nossos direitos. Então, são regulamentos que nós precisamos cumprir ao longo da nossa vida em qualquer área. Todos os lugares onde formos, se nós formos trabalhar, a empresa tem um regulamento, onde o seu pai e a sua mãe trabalham, tem um regulamento. Em casa nós temos, a mamãe, mas o papai não fala, ó, tem que fazer isso. Nós temos regras em casa, regulamentos que nós precisamos seguir em casa, não é? Assim em todos os lugares que nós vamos. Olha só. Eu trouxe o modelo de um regulamento, olha aqui, regulamento interno de um condomínio. As pessoas que moram em condomínios, eles têm, por exemplo, este regulamento integra para todos os fins contratados da locação das unidades do edifício, fazendo a regra para todos os moradores. Então, não sou só eu, ou só você, ou só o outro ali que tem que cumprir, não. São todos os moradores, porque é a regra de um condomínio. Então, olha lá, ó. Os apartamentos do edifício possuem destinação exclusivamente residencial e familiar, sendo expressamente vedada a sua utilização para fins comerciais, para a realização de eventos de qualquer natureza que venham perturbar a tranquilidade dos demais moradores. Então, nesse regulamento deste condomínio, que é o primeiro item ali, que é destinado apenas para moradia, famílias morarem, não pode ter um escritório, não pode ter uma lanchonete, não pode.
só pode ter moradores, eles é familiar, é exclusivamente residencial, certo? Então vamos lá. Os moradores deverão zelar pelo silêncio a partir das 22 horas até às 7 horas, sendo proibido falar em tom elevado, cantar, assobiar e utilizar instrumentos ou maquinários ruidosos de modo a perturbar o sossego dos moradores. Então aqui é um regulamento bem específico para após as 22 horas. Então o barulho fica até as 22 horas. E depois das 22 horas, as coisas precisam ser mais tranquilas, porque as pessoas, elas precisam descansar, elas vão dormir, né? Então, aí eles colocam essa cláusula, esse artigo no regulamento do condomínio para que seja feito. E isso serve, gente, para todo mundo. O regulamento é para todos seguirem, no caso aqui do regulamento do condomínio, beleza? Agora, eu trouxe mais um gênero, que é o bilhete. O bilhete, eu acho que todo mundo já conseguiu fazer algum bilhete para a mamãe, ou para o papai, ou para um amigo. E o bilhete, olha só, é um tipo de texto do cotidiano, muito frequente, empregado em contextos informais e escrito entre pessoas que possuem um grau de afetividade ou um grau de intimidade bem grande pelo modo que ele é escrito. Então você pode escrever para o seu pai, para sua mãe, para um amigo muito íntimo. Então assim, bilhetes assim você pode deixar que ele seja mais informal, a pessoa tem que ser bem próxima. São textos comunicativos que contêm mensagens simples, as quais são escritos em pequenos papéis e enviados para uma amiga da escola, um irmão, a mãe, entre outras pessoas. Então vocês veem, pessoas que você tem mais afetividade, a mãe, o irmão, e os bilhetes são registros assim de coisas simples do cotidiano, algo que você precisa transmitir em poucas palavras, que não é muito extenso e que você precisa informar a pessoa de que vai fazer alguma coisa ou pedir alguma coisa. É sempre uma informação ou um pedido enquanto você está fora ali daquele local. A característica do bilhete, olha só. Textos cotidianos e breves, bem que eu falei, olha, são coisas curtas, breves, de poucas linhas que você vai deixar anotado, ou então tópicos que você vai deixar anotado para as pessoas. Escritos em primeira pessoa, então a primeira pessoa do singular eu, a primeira pessoa do plural nós, então sempre em primeira pessoa, normalmente eu, né? Linguagem coloquial faz parte do cotidiano das pessoas, então você vai escrever de acordo com aquilo que é do seu cotidiano, das informações ali do seu meio que você está vivendo. A estrutura dele é livre, você não precisa fazer ele certinho, você pode colocar em uma linha, mas pensando que os papéis são pequenos, então você pode escrever, não tem aquela estrutura certinha, a estrutura dele é livre. Caráter informativo, é uma informação que você vai deixar ou passar para alguém, alguma coisa que você queira que faça, é informação que você está repassando. A presença do emissor e do receptor. Mas você vai me perguntar o que é emissor e o que é receptor. Emissor é quem faz o bilhete, receptor é quem vai receber o bilhete. Então você vai colocar o nome da pessoa para quem você vai deixar o bilhete. Por exemplo, eu vou escrever um bilhete para minha mãe. Mamãe, por favor, pegue isso, isso, isso e isso. Um beijo, Renata. Então eu vou deixar para minha mãe, eu tenho que colocar o nome da pessoa, porque se as pessoas vão ler, não vão saber para quem que é e esse bilhete perde o sentido, tá bom? Olha só, elementos do bilhete, destinatário. Acabei de falar, olha, a pessoa a quem se destina o bilhete, é o receptor, para quem nós vamos mandar esse bilhete. Remetente, quem escreve o bilhete. Corpo do texto, a mensagem é curta e que será transmitida. Inclui, portanto, um assunto. Então, você vai ter que falar sobre esse assunto aí, o que você quer. A gente sempre, quando deixa um bilhete, a gente deixa ele com o tema, o que você quer. A despedida, uma linguagem informal, pode ser beijos, abraços, se cuida, até logo. Então, você vai usar essa despedida de acordo com o que você achar interessante nesse momento. E a despedida? O dia que o bilhete foi escrito. Então eu trouxe para vocês um bilhete, olha só.
Oi, Ju. Saí com a Carmen de manhã e chegaremos à noite. Resolvemos comprar um presente de Natal. Beijos, Joana. E ela colocou uma observação. Qualquer coisa me liga. Tô com o mesmo celular. E ela colocou a data. Então, assim, a informação é curta, é objetiva, é direta, não tem não alonga muito a situação. Então, assim, a título de informação, ela disse que saiu, ela vai voltar à noite com a informação, olha, não se preocupe que eu vou demorar. E ela resolveu o que ela foi fazer, ela foi comprar um presente de Natal. Ela se despediu, beijos, colocou o nome dela e depois colocou, qualquer coisa você me liga, eu tô com o mesmo número. E colocou a data, tá bom? Moçadinha, quero agradecer vocês muito, muito, muito por vocês estarem nos assistindo. Eu acredito que isso vai ajudar muito vocês em cada atividade que vocês fizerem ao longo desses dias. Quero pedir para vocês que fiquem em casa, se cuidem, tenham bastante atenção em tudo que vocês forem fazer, tá bom? Nós estamos aqui à espera de tudo isso acabar para nós retornarmos à nossa vida normal, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!